Bom, pessoal, eu sou a Luma e hoje eu vou falar sobre a influência do comportamento felino dentro do atendimento clínico. Então, na introdução, nós temos um estudo, segundo o Instituto PET Brasil, que diz que teve um aumento no ano de 2024, cerca de 6% do número de gatos nas residências brasileiras. Porém, quando a gente compara com os cães, o número de gatos que são levados a clínicas veterinárias é bem menor do que relacionado ao cão. E qual que é o motivo disso? Então, a gente tem o estresse durante o transporte, então o tutor ele vê que aquele animal está muito estressado, então ele acaba diminuindo, né, a levada, né, desse animal à clínica veterinária. A gente tem contenções inadequadas e manejos que não respeitam as medidas pet-friendly. E como consequência disso, então, como eu disse, a gente tem uma falta de cumprimento no intervalo recomendado para as consultas, a gente tem um aumento da dificuldade na execução dos exames, uma alteração na interpretação dos exames, porque ele causa uma alteração nos exames físicos e laboratoriais, e a gente pode também ter um retardamento em relação à cura e à recuperação do animal quando ele está doente. Então, dessa forma, fica nítido que a gente tem uma necessidade, né, da utilização de medidas que vão diminuir o estresse, né, desses animais por conta que ele afeta o atendimento clínico. Então, dessa forma, a gente tem que as medidas cat-friendly e a utilização de alguns fármacos, como a gabapentina, são muito importantes dentro do atendimento. Então, o objetivo dessa revisão literária é identificar alguns fatores que levam ao estresse do animal, como que esse animal ele responde ao estresse e como que esse estresse influencia nos exames e algumas medidas que são responsáveis por diminuir esse estresse e aumentar, consequentemente, a qualidade do atendimento clínico. Então, no desenvolvimento, a gente tem que os felinos eles foram domesticalizados há bastante tempo, porém, eles ainda carregam dentro da sua característica alguns comportamentos de seus ancestrais. Então, por exemplo, a gente tem o alto grau de independência, uma conduta predatória e territorialista, que vão influenciar diretamente no cotidiano dessa espécie e no atendimento clínico destinado a eles. Então, alguns fatores que levam ao estresse. Então, mudança do comportamento, confinamento, superpopulação, falta de recursos como distrações, né, como os arranhadores, áreas de descanso para eles se esconderem, briga com outros animais, então, quando eles ficam juntos, manipulação inadequada ou manipulação muito brusca. Então, quando o animal ele se estressa, ele tem uma resposta. Então, ele vai ter uma postura defensiva ou ofensiva, uma vocalização excessiva, agressividade, fuga e pode ter alterações na alimentação e na micção também. E qual que é a consequência desse estresse dentro do atendimento clínico? A gente pode ter uma alteração comportamental e uma alteração fisiológica. A alteração comportamental, a gente tem que o animal ele pode ficar bravo, arranhar, morder, tentar fugir da contenção. E as alterações fisiológicas, elas são decorrentes à ativação do eixo hipotalâmico e hipofisário adrenal, que ativa o sistema nervoso simpático. Ativando o sistema simpático, a gente tem alterações como taquicardia, taquipneia, tremores e midríases, que são alterações fisiológicas, mas que podem ser interpretadas como alterações patológicas. E também a gente tem alteração nos exames laboratoriais, como a leucocitose fisiológica e a hiperglicemia transitória. Então, a gente tem aqui algumas maneiras de como evitar o estresse nesses animais. Então, a primeira é a utilização de manejo cat-friendly. Então, a gente tem, por exemplo, a utilização de arranhadores para distrair esses animais. A forma de contenção do animal é muito importante. Então, conter o animal de forma que se proteja, mas também que proteja o animal. A utilização de terapias com luz, então, luzes de cores que são responsáveis por tranquilizar e acalmar o animal. E a utilização também de feromônios. A outra forma que pode ser utilizada para diminuir o estresse é a utilização da gabapentina, que é um fármaco que vai causar uma ação ansiolítica, analgésica e moduladora do estresse nesses felinos, porque ele vai se ligar às subunidades do cálcio e diminuir a liberação dos neurotransmissores. A sua biodisponibilidade média é em torno de 88,7% a 11,1%. O tempo para atingir a concentração máxima é em torno de 100 a 22 minutos. O seu tempo de meia-vida é em torno de 177 a 25 minutos. E a gente tem que a dose indicada por animal é cerca de 50 a 100 mg de 2 a 3 horas antes do atendimento clínico. E, por fim, a conclusão, a gente então tem que o estresse é um fator muito importante dentro do atendimento clínico, porque ele pode causar alterações nos exames físicos e laboratoriais e, consequentemente, gerar uma alteração no atendimento clínico. Então, por isso, as medidas cat-friendly e a utilização da gabapentina, elas são muito importantes, porque vão aumentar a qualidade desse exame. E aqui estão as referências e obrigada.